eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Como já confessámos várias vezes por aqui, se há coisa bonita nisto de conversar é perceber que jamais seremos capazes de pensar tudo, de todas as perspectivas. E falar com o Mário Santos, pai feminista, doula e sociólogo, foi confirmar isso mesmo. Mas não só. Também foi confirmar que ainda há um longo caminho de luta contra preconceitos instalados e que também acabam por habitar a experiência da parentalidade. E muitas vezes não só habitam, como acabam por impedir que a parentalidade seja tão plena. Quer queiramos, quer não, acabamos por estar sempre a tentar encaixar e por sofrer quando não nos parece fazer sentido. Cá em casa foi ponto assente que nunca haveria grandes diferenças entre pai e mãe, pelo menos no que toca a funções. Poderemos ser diferentes na forma como fazemos as coisas, teremos sempre mais jeito para algumas coisas do que para outras, certo? Mas nunca lidamos bem com o excesso de foco no pai ou na mãe. É claro que o pai pode escolher roupa para a criança vestir. É claro que a mãe pode ser quem leva aos treinos de futebol. A verdade é que ainda ficamos fascinados com estas possibilidades. Ainda me lembro do nosso encanto com os desenhos animados do Coelho de Simão, porque era o pai que cozinhava e a mãe é que chegava mais tarde porque tinha uma reunião de trabalho. Fascínio e encanto foi o que muita gente sentiu quando soube que eu, André, ficaria um mês de licença com a Amélia sem ti. E eu não sabia se havia de ficar feliz com alguns daqueles comentários elogiosos ou triste por parecer que se tomam os pais como seres à partida incapazes para a missão, ou que optam por não o fazer por tantos motivos, entre os quais falta de vontade, ou por considerarem que não é uma obrigação deles. E acabamos todos por dar para este peditório, ainda que inconscientemente. Recordamos sempre que quando andávamos em busca de uma escola para a Amélia, uma das que mais gostámos desapareceu da lista em segundos quando percebemos que a diretora só falava para mim, a mãe, e ignorava a existência do pai, como se os filhos fossem responsabilidade exclusiva da mãe. E claro, já vivemos aquela situação em que o pai vai mudar a fralda à criança, mas espanto, só há fraldário na casa de banho feminina. Mais uma vez, parece que só as mães sabem ou podem fazer isso. Não faltam exemplos de como ainda há muito a fazer, seja em questões externas à família, como licenças, forma de ver das empresas e de quem contrata, seja por aspectos internos que vivem com as famílias. Sim, ainda há machismo, não vale a pena tentarmos negar. E a mudança depende de todos, de homens e mulheres, de pais e mães. Acho que essa é a grande conclusão da conversa que hoje vos trazemos. Temos hoje connosco Mário Santos. O Mário é pai, é investigador, é professor universitário e é também doula e consultor de baby wedding. E posto isto com esta apresentação que passa por, digamos assim, várias categorias e todas elas muito pertinentes no nosso podcast, Mário, muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos. Obrigado a vocês por me terem convidado para estar aqui, por me desafiarem a estar aqui a falar convosco. E Mário, sem mais demoras, lance-te já o primeiro desafio, porque perante esta apresentação não posso deixar de te perguntar se sentes que ainda vivemos numa sociedade em que há muitos rótulos de género. Sim, eu gostava de dizer que não. E, e na verdade, eu- felizmente, nós vamos vendo pequenas ilhas que fazem uma grande diferença, onde nós sentimos que há uma grande diferença a acontecer, uma grande mudança a acontecer. E às vezes vemos isso acontecer dentro das famílias, dentro de algumas famílias que nós conhecemos, e isso é muito bom. Não é? É muito bom, não podemos também dizer que isso não significa nada, porque significa, não é? São pequenas ilhas de mudança que têm um potencial de transformação na sociedade que é muito grande. Mas na verdade nós vemos que é uma mudança talvez demasiado lenta e que é uma mudança que está a acontecer ao mesmo tempo que estão a ser reforçadas outras desigualdades e outras, se calhar, ideologias em relação à igualdade de género, em relação ao género de uma forma geral, em relação ao próprio conceito de género e à integração desse conceito do género enquanto uma construção social, e não enquanto uma realidade meramente atribuída externamente ou biológica ou assim, e não reconhecendo todos os marcadores sociais que existem, todas as expressões, todo o enquadramento social que existe para que nós conseguimos entender que existe no género. E por isso, sei lá, por um lado, sendo mais otimista, posso dizer que sim, que há mudança a acontecer e que
e que há coisas que nós vemos agora a acontecer e que conseguimos encará-las com naturalidade e que se calhar seria difícil de fazer noutra ocasião, portanto, há uns anos atrás. Por outro lado, acho que isso não nos deve baixar a guarda, por assim dizer, e devemos continuar bastante atentas e atentos ao que se vai passando e aos limites que vão sendo impostos, e às oportunidades que vão surgir para concepções, conceitos e ideologias um bocado mais conservadoras e tradicionais. Temos de estar mais atentos ao espaço que essas ideologias também têm ganho, porque na verdade elas fazem. Toda a gente tem a perder com essas ideologias e com essas limitações, porque não se trata apenas de dizer que, mas esta forma também é certa, e não há problema nenhum em pensarmos em relação, por exemplo, à família, em pensarmos em formas de organização mais tradicionais da família. Não é que isso seja necessariamente errado, mas não pode ser visto como a forma certa, não é? Também não podemos, por um lado, demonizar, sei lá, uma mulher querer ficar em casa, cuidar das crianças enquanto o seu companheiro vai trabalhar, não é uma organização assim muito tradicional e muito clássica. Não é que isto seja errado, não podemos é definir isto como uma norma e não podemos é deixar que volte a haver este espaço de reprodução de uma ideia de que o masculino, o homem, significa provisão, não é? Enquanto a mulher, e num espaço se calhar mais público e mais social, enquanto a mulher tem de ocupar um espaço mais invisível e mais doméstico de cuidado. Portanto, é essas restrições é que nós queremos abalar e não propriamente criar novas normas. Nós não queremos criar novas normas, não é? E novas regras. Queremos é deitar essas por terra. O que acabaste de dizer encaixa perfeitamente na pergunta que eu tenho para ti agora, que é o que é que significa na nossa sociedade, na que vivemos agora, o que é que significa ser pai e se é muito diferente do que significa ser mãe. Sim, ainda significa uma coisa bastante diferente. Ainda temos. É muito fácil nós, sei lá, é só fazer uma pesquisa no Google por pai, e até desafio as pessoas que estiverem a ouvir a fazerem esse exercício, escreverem no Google pai, escreverem no Google mãe e verem e pesquisarem por imagens e verem o que é que sai. E que formas é que nós ainda encontramos de uma forma muito recorrente os pais e as mães a serem representados e vermos como isso muitas vezes é diferente. De uma forma geral, tudo aquilo que é reprodutivo, tudo aquilo que é ligado com parentalidade, nós agora até dizemos parentalidade, mas na verdade é mães, não é? Nós estamos a falar com mães e muitas vezes estamos a falar para mães. Logo, isso é aí um grande marcador, porque uma pessoa, sei lá, eu sou homem, sou pai, tenho uma página onde muitas vezes falo da minha experiência de pai, falo de reflexões que eu faço também enquanto pai, para além de outras coisas, não é? Mostro, eu enquanto pai, mostro-me a carregar, a fazer baby wearing e não sei o quê. E o meu público são mulheres, porque são assuntos relacionados com reprodução, com parentalidade e quem pensa nestas coisas, ainda na nossa sociedade, são maioritariamente as mulheres. Portanto, logo isso diz-nos que não é também apenas a questão das imagens, ainda se reproduzem, assim, ainda temos estas imagens acerca dos homens, acerca dos pais. Não é só isso, não é? Nós também, individualmente e depois coletivamente, continuamos a pensar no pai enquanto uma coisa bastante diferente da mãe. Mais uma vez, há, claro, ilhas de mudança e há, claro, exemplos, bons exemplos de como isto não precisa de ser assim ou não tem de ser assim. E também, mais uma vez, o objetivo não é anular as diferenças, é só reconhecer a diversidade, é o contrário, não é? É reconhecer que a diversidade vai muito para além de um binário, pai de um lado, mãe do outro, e que há uma pluralidade de coisas que poderá acontecer e não apenas aquela visão mais tradicional de que o pai é aquele que impõe, sei lá, até vamos andar um bocadinho mais para trás, o pai é aquele que impõe respeito e é aquele que faz mais brincadeiras, a mãe é aquela que é mais amorosa e é aquela que dá mais colo e que cuida, pá, não sei, não é? Mas quer dizer, enfim, não é isso que nós pretendemos, não é reproduzir estes padrões. Parece-me que tudo o que tem de ser, cai logo no campo do não tem de ser, porque o ideal é que se possa ser com liberdade. Aliás, pegando naquilo que tu disseste, muitas vezes nós imaginamos a criança fica doente. Porquê que a primeira pessoa que vem à nossa memória é chamar a mãe? Não.
chamar os pais, mãe, pai, 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 mãe, mãe, chamar os cuidadores, chamar quem tem um lugar, digamos assim, de segurança para as crianças. E eu perguntava-te por isso, Mário, perante isto, perante estes preconceitos, o que é que tu tentas que seja a figura do pai na tua vida e para os teus? Pergunta tão difícil, porque eu acho que é, o que é que eu tento? Eu acho que é uma procura pela autenticidade, mais do que isso, não é? Porque isso depois é o que transparece, não há, por isso é que às vezes quando me perguntam, sei lá, qual é que é o papel do pai? Qual é que deve ser o papel do pai? Sei lá, o papel do pai durante a gravidez, ou o papel do pai durante o pós-parto. E, e eu tenho, claro que uma pessoa há aqui várias coisas, não é? Aqui estou com o meu cérebro a querer dar várias respostas ao mesmo tempo e depois a contradizer-me logo a seguir. Não havendo, para muitas pessoas, não havendo referências que nos pareçam exatamente aquilo que nós queremos, não havendo modelos na nossa vida, na nossa história de vida, faz falta às vezes nós termos modelos e nós termos receitas, não é? Ok, não é aquilo a ideia que eu tenho de pai, a experiência que eu tive de um pai, ou de eu ver outras pessoas que tinham pais, não é isto que eu quero para mim. Então, qual é que é o meu papel? E, portanto, nesse sentido, eu acho que se calhar às vezes faz um bocadinho de falta nós falarmos sobre, afinal, qual é que é o papel do pai, discutirmos qual é que deve ser o papel do pai, neste sentido, não no sentido de uma nova prescrição, não é? Anulamos a outra e fazemos uma nova, mas no sentido de criar alternativas, não é? E das pessoas poderem pensar naquilo, então este pode ser o meu papel, ok, este serve-me. Ou então não, este continua a não me servir, vou procurar outro. Portanto, por um lado, acho que sim, se calhar faz falta ainda falarmos sobre o papel do pai e discutirmos sobre isso, não é? E para podermos criar novos modelos. Por outro lado, é sempre com esta consciência de que o papel do pai deve ser o papel da pessoa, não é? E uma comparação que eu também faço será que faz sentido falarmos de o papel do namorado, por exemplo, ou o papel do companheiro, o papel do marido? Estas coisas já parecem um bocadinho mais estranhas, não é? Porque já nos parece que não é suposto que haja um papel de um marido, não é suposto que haja um papel de um namorado. O que é que isso quer dizer? A pessoa tem de ser ela própria, não é? Tem de ser ela própria e depois logo se vê se a relação funciona. E no fundo é isto, não é? A pessoa tem de procurar a sua autenticidade e, e de tentar perceber porque é que está a agir de uma determinada forma, porque é que, pelo menos esse é o exercício que eu também faço muito, tentar perceber se é esse o caminho que a pessoa quer fazer naquela relação com aquelas crianças e, e procurar essa autenticidade, porque de resto não, a forma certa é sermos nós próprios. Acho que já podemos avançar para além daquele discurso do o pai tem de estar presente, por amor de Deus, não é? Quer dizer, sim, tem de assumir a sua responsabilidade, tal como qualquer pessoa, não é? Que avança para um projeto familiar, que tem de assumir essa responsabilidade. Mas acho que já estamos num ponto em que podemos avançar para além dessa coisa mais básica de que, para ser pai tem de estar presente. Não, quer dizer, enfim. E acho que é importante esta procura pela autenticidade, pela vulnerabilidade, o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa capacidade de nos reconstruirmos numa relação, incluindo a relação que nós temos com as nossas crianças. Eu acho que, não sei se concordam, mas isso é quase uma desresponsabilização do papel do pai, e a mim irrita-me, enquanto pai, não me achar incapaz de fazer coisas que a mãe faz. Por exemplo, lembro perfeitamente esta imagem, vem-me sempre à cabeça, aquele body que se oferece aos pais a dizer aqui é a mão, aqui é o... Isso irrita-me. É uma coisa que me deixa fora de mim, mas eu não sei, eu sou algum anormal que não sei, peço desculpa, mas colocar o pé e a mão no sítio certo, quer dizer, achas que, ou frases como, isso também me irrita um bocadinho menos, mas também me irrita do que, não, mas mãe é mãe, desculpa, tu até podes saber cuidar, mas ela está doente, mãe é mãe, se calhar é melhor ir a mãe. Porquê? Mas porque eu não sei fazer. Tu achas que isto é um resultado natural do contexto em que vivemos, em que ainda se responsabiliza em demasiado a mãe? Bem, natural aí é que está mal, na verdade, não é? O que é que isso quer dizer, um resultado natural? Se calhar é um resultado natural da sociedade, não é? Ainda é um reflexo da nossa sociedade e da sociedade que ainda vamos construindo. Também me irritam muito essas coisas do mãe é mãe, hum, às vezes de uma forma mais visível, outras vezes de uma forma mais discreta, mas estas referências, esta insistência na ligação entre
cuidados e entre crianças e cuidados a crianças e cuidados de uma forma geral, mas também parentalidade, reprodução e associado sempre a mulheres. E as pessoas às vezes falam de como isto é uma coisa boa e de como, ai, mas mãe é mãe e tal, e o valor não, ninguém está a pôr em causa o valor de coisa nenhuma. É que estamos a insistir, mesmo até às vezes até um tema um bocadinho mais fraturante, se quisermos, que é, em vez de falarmos sempre que falamos de gravidez, falarmos das mulheres grávidas e das mulheres e o acesso disto e daquilo às mulheres e as mulheres e os direitos das mulheres. E na verdade, quando nós utilizamos esta linguagem, não é que haja muita gente para aí que não é mulher e que passa por uma gravidez. Pelo menos não existem muitas pessoas e no nosso país, que eu saiba, ainda não houve ninguém que, pelo menos de uma forma assim mais pública, tenha vivido uma experiência de gravidez, sem se identificar como mulher. Mas a questão é que nós continuamos a insistir nesta ligação como se fosse exatamente a mesma coisa, como se ser mulher fosse quase um sinónimo de ser mãe, e como se o contrário também não fosse muito bem, ou seja, ser mulher, mas sem ser mãe, também não, parece que uma pessoa não completa o seu potencial de vida, de existência, não é? Esta ligação sempre constante entre mulher, reprodução, mulher, maternidade, mulher, gravidez. Temos de acabar com isto, porque na verdade isto acho que faz mais mal do que bem. Esta insistência de que mãe é mãe e tudo mais só não é reforça, só naturaliza o peso excessivo que as mulheres têm, e a responsabilidade excessiva que as mulheres têm e a culpa excessiva que as mulheres têm em tudo o que diz respeito a gravidez, parto, parentalidade, cuidado, etc, etc. Simplesmente isto é reproduzido geração após geração porque é porque é o que parece natural, não é? E parece natural por todas estas coisas também. Esta, estas piadas sempre do o pai como aquele que, não só como aquele que não sabe fazer as coisas, mas aquele que faz as coisas de uma forma disparatada ou humorística, e o pai é sempre o trapalhão e olha lá o que é que ele fez e tal e tal. Enquanto na mulher, habitualmente, estes erros são vistos como erros e como falhas, a um desígnio natural e a uma talvez uma capacidade inata que as mulheres têm de ter para saber como é que se fazem as coisas, não é? E então isso é uma falha. No caso dos homens é só engraçado e é humorístico, portanto quando nós começamos a desmontar isto realmente é terrível. Por outro lado, é triste que isto ainda seja um reflexo da sociedade, porque na verdade é muito comum. É muito comum que os homens sejam menos competentes a cuidar do que as mulheres. É muito comum. Estatisticamente, é muito comum. E é muito comum porque nós começamos, logo desde crianças, com as meninas a cuidar de bonecos de plástico e os meninos a brincar com carrinhos. E como é lógico, se isto ainda é a realidade da maior parte das crianças, quando essas crianças chegam à idade adulta, muito provavelmente, para os homens vai ser muito mais estranho ter uma criança para cuidar a sério, e para as mulheres, mesmo que nunca tenham cuidado de uma criança a sério, já tiveram durante anos a brincar ao cuidar, não é? E isto é socialização, e isto é preparação, não é? E faz com que, estatisticamente, as mulheres depois, na idade adulta, estejam mais capacitadas para cuidar do que os homens. Mas não é porque têm uma vulva, não é por causa disso, não é a vulva dá-lhes uns poderes especiais que depois... Não é por causa disso. É porque, Teria agradecido tanto que fosse assim, mas não. o útero emana umas coisas que faz. Não é nada disto, não é? Trata-se mesmo da forma como nós vamos até moldando o nosso próprio cérebro, pela forma como vamos interagindo com o mundo ao longo da nossa vida. Mas depois essa forma até de ver os pais, desculpa Ana, interromper-te, eu já contei essa história, porque eu conto muitas vezes que é uma história que me afetou. Nós andávamos a procurar creche para a Amélia, nós fomos visitar uma creche, e eu estava sentado ao lado da Ana, estávamos os dois a conversar com o diretor e eu não existi. Nem nos meus olhos, a pessoa nem olhava para mim. Era Ana, nem a Ana, claro que não é a mãe isto, ou mãe isto, depois é assim mãe isto, e eu fazia uma pergunta: olha, estou aqui também, por favor, fala comigo, eu sou o pai, preciso também de saber. O que é que acontece nas situações? Claro que saímos da porta para fora e dissemos: aqui ela nunca vai ficar, a Amélia nunca vai entrar nesta escola. Nem eu me sinto à vontade enquanto pai, nem a Ana enquanto mãe sentia confortável de deixar ali, pois quem é? Eu ia buscar e eles não sabiam quem era eu. O senhor é quem mesmo? Tinha que lá uma foto da mãe da Amélia, qualquer coisa assim, não sei. Isto mas... uma declaração minha em como podias ir buscar a minha filha, exatamente. Não sei, essas coisas, a desresponsabilização
do homem, depois também gera este lado que é, vou a uma escola e o homem não interessa, porque o homem, a maior parte, como tu dizes e bem, que foi lá, não quis saber, e quem decidiu foi a mãe. É conveniente também, não é? É Isto é isso. funcional. Esse é o principal problema de tudo isto, é que esta organização mais tradicional, se quisermos, é funcional. É funcional no sentido, funciona mesmo nesse aspecto, de ser funcional. Faz com que as coisas andem para a frente. E uma alternativa a isto dá trabalho, é incómoda, implica que a gente se chateie, implica refletir sobre as coisas, discutir, não só dentro da própria família, mas fora da família também, implica encontrar justificações, dá mais trabalho, é mais difícil. É muito mais fácil uma organização dentro daquilo que é o mais tradicional, porque é o que flui mais, não é? Mas depois não podemos querer, ao mesmo tempo, ter duas pessoas realizadas profissionalmente e a trabalharem as duas, mas depois só uma delas é que afinal acaba por assumir as coisas em casa. Mas essa depois acaba por ser a realidade, porque mais uma vez, olha, se isto também é assim, ele também não sabe lavar a louça, também salpica-me o lava-louça toda, ou depois também me mete a roupa a lavar e depois troca tudo, e depois organiza as coisas de uma maneira diferente cá em casa. Dá trabalho. Lutar contra isto dá trabalho. Às vezes mais vale aquela frase que toda a gente já ouviu, que é, olha, para fazer assim mais vale fazer eu. Pronto. Mas Então é isso. é muito verdade. Aliás, perguntaram-me muitas vezes, e isto é mesmo verdade, porque eu optei por, no último mês de licença, o André assumir por inteiro, e eu ouvi a pergunta, mas, Como? mas com o pai? Só com o pai? Mas que veio uma avó? Não, é com o pai. Vai ficar com o pai. Mas ele consegue. E e é o que tu dizes, cria aquele espaço de como é que tu és capaz de permitir que fique só com, e além disso, ele consegue. Há as duas reações, a reação do fantástico, como é que descobriste esse ser, ou a reação do como é que tu Sorte. estás a ser capaz de fazer isso. E sou sincera, me deixou muito desconfortável e deixou-me a clara certeza de que há muito trabalho por fazer nessa matéria, porque nós mães, e eu falo para mim, também temos de nos consciencializar que é importante garantir esse espaço. Uma convidada dizia-nos, lembremos que mãe e bebê tiveram 9 meses para criar ali uma relação, o pai chegou agora, e é importante nós também darmos a oportunidade do pai construir a sua relação. E também temos de nos lembrar que existe esse papel e que também traz muitos desafios. E eu tive a consciência disso várias vezes ao longo do percurso. Desculpa, força, Marcos, desculpa, não, senão Estou aqui a diz-me. fazer aqui um mais ou menos porquê. É muito engraçada essa frase da relação. Já não é a primeira vez que eu a ouvi, e é da primeira vez que ficou aqui qualquer coisa a coçar atrás da cabeça. E Então, agora força. estou a falar nisso e eu acho que cheguei lá. Então, força. Eu Na interpretaria verdade, na o pai positiva, ou também. seja, porque é uma questão biológica, ele está cá dentro, pronto, É, e mas é. Mas claro, força. na verdade, se é uma relação entre duas pessoas, não é? E se durante aquela gravidez aquela relação já existia, o homem teve tanta oportunidade como a mulher. Estamos a falar de uma relação de duas pessoas, e uma relação heterossexual. É claro que aquele homem também teve 9 meses para estabelecer essa relação. O que é que estar um feto a crescer dentro de um útero, de que maneira é que isso, além da questão física, claro, mas não estamos a falar da questão física, não estamos a falar da questão física de, ok, está ali em contacto físico, não é disso que estamos a falar de estabelecer uma relação, não é? E todos nós sabemos, todas as pessoas sabem que não é preciso necessariamente uma presença, um contacto físico, eu não preciso estar a tocar no vosso corpo para estabelecer uma relação com vocês, nós estamos aqui a conversar. Portanto, é possível estabelecer uma relação com aquela criança através, não é? Através de muitas outras coisas. A criação de um imaginário acerca daquela criança, a visualização daquela criança a crescer dentro do útero. É claro que há um privilégio enorme em sentir a criança dentro do corpo, em sentir os movimentos, mas daí a que isso favoreça o estabelecimento de uma relação, algumas pessoas se calhar até podem dizer que isso prejudicou o estabelecimento de uma relação porque gerou incómodos durante 9 meses, gerou vómitos, gerou pontapés nas costelas que foram horríveis, gerou desconforto a dormir, e ninguém vai dizer que o pai está numa posição privilegiada para estabelecer uma relação com aquela criança porque não teve de passar por essas dificuldades. Isto já parece absurdo, não é? Dizermos assim, Não, ai não, não, de todo, de não todo, de é? todo. Também sou sensível, sem dúvida.
Não é? Dizer que, Claro. ai pá, o pai realmente conseguiu estabelecer uma relação muito melhor porque a mãe só estabeleceu uma relação negativa porque foi horrível aquela gravidez para aquela mulher. Mas como nós temos sempre este endeusamento da gravidez como um estado de graça, da mulher como um ser privilegiado, porque passa por essa maravilha da gravidez e tudo mais, achamos que o normal é que a mulher esteja numa posição privilegiada para estabelecer também essa relação. Quando pode até não ser, pode estar numa posição Exatamente. pior para estabelecer aquela relação, porque há sintomas físicos no seu corpo e desconfortos que estão a interferir naquela relação. Porque se eu estivesse aqui a falar com vocês, mas sei lá, mas não sei, um de vocês me tivesse a apertar o pé Claro, constantemente, ou sim, me sim, tivesse ou a dar ser um picado, choque claro não que sei sim. aonde, ia ser mais difícil de estabelecer esta relação com vocês, ia ser desconfortável. Ou se vocês estivessem sempre a falar ao mesmo tempo que eu, ou com música em alto berros, ou com som, opá, não faço ideia, mas ia ser mais difícil. Portanto, nós temos de desconstruir estas coisas, e se desconstruirmos, nós pensamos, não, se calhar este é mais uma naturalização daquilo que acontece, que é às vezes a desresponsabilização ou a incapacidade do homem estabelecer uma relação durante os 9 meses de gravidez, porque não tem aquela coisa do contacto físico e do bebê não estar a crescer dentro de si. Não, mas tem a oportunidade para estabelecer essa relação, tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento daquela gravidez também, de viver aquela gravidez dentro dos possíveis, não é? Não acontece no seu corpo, mas pode viver aquela gravidez. E quando recebe aquela criança pela primeira vez nos seus braços, é claro que é muito diferente, não passou por um processo físico que tem muito que se lhe diga, mas pode acompanhar também, pode perceber como é que esse processo físico acontece, pode tentar imaginar o que é que será, pode tentar estar lá presente, sentir que, olha, o que eu fiz ajudou, não se desresponsabilizar daquele processo físico também, não se afastar daquele processo físico. E todas estas coisas eu acho que podem ajudar muito a integrar aquela experiência. Portanto, sim, acho que, por um lado, a experiência física a ligação mesmo quase umbilical pode ajudar por um lado, por outro lado também pode desajudar, mas no caso dos homens isso não deve ser visto, não pode ser visto como um impedimento ao estabelecimento dessa relação. E, e pode ser um pouco menos direta essa relação, porque, quer dizer, porque o pai tem a opção de não se ligar àquela criança, não é? Porque não está a crescer dentro de si, mas também tem a opção de se ligar, mesmo ainda durante a gravidez. Não, claro, e eu concordo plenamente. A única mensagem, digamos assim, que eu guardei para mim foi: eu tenho de criar, tenho de garantir oportunidade e espaço para que o pai também possa existir e criar a Sem sua dúvida. relação e criar as suas rotinas e criar uma ligação. E que foi muito giro esse mês, pai-filha, porque realmente teve o seu impacto. Teve um impacto até numa palavra que nós falamos muito, que é a palavra empatia. Nós só quando passamos pelas coisas ou quando realmente as vivemos, pergunto-te, podemos gerar essa ideia de empatia, ou como tu disseste, o homem por si só pode também contribuir para construir essa. Eu não tenho de passar pelas coisas para ser empático com alguém? Pergunto-te. Olha, em relação à gravidez, a questão é, pode não estar a passar fisicamente pela gravidez e conseguir viver a gravidez. Não se trata só de empatia, ou seja, empatia no sentido de, tentar compreender o que aquela pessoa está a viver, tentar me pôr no lugar do outro. Isso aí pode ser importante também, mas não é disso, não é tanto isso que eu estava a falar, é mais mesmo da pessoa assumir o seu lugar, e viver as suas experiências e reconhecer os seus medos, reconhecer os seus anseios, não é só ser compreensivo para o que a outra pessoa está a sentir e imaginar o que é que será a outra pessoa estar a sentir, é dar espaço para a própria pessoa sentir também coisas, não é? Imaginar, que é que vai ser agora? Como é que vai ser quando eu for pai? Como é que vai ser quando a criança estiver cá? Eu tenho medo de deixar a criança cair, tenho medo de magoar, tenho medo de alguma coisa. Que sonhos é que eu tenho? O que é que eu gostava de realizar? Não é? Dar espaço também para construir esta identidade nova que vai surgir entretanto, ou para encaixar esta nova identidade, este novo papel, também na sua vida. E isso é uma construção que pode ser feita durante a gravidez. Não temos de esperar para ter uma criança nas nossas mãos para depois começar a fazer isto. Portanto, eu acho que a empatia pode ser super importante, mas é mais do que empatia, é criarmos espaço para nós próprios, pais, homens, também termos esses sentimentos, essas ânsias, esses sonhos, esses receios, o que seja, não é? Também abrirmos espaço, essa vulnerabilidade também, se quisermos, abrirmos espaços para que isso também possa acontecer. Agora, sem dúvida que eu acho que é importante aquilo que estavas a dizer de ter tido licença, uma investigadora, a Vanessa Cunha, que trabalhou bastante sobre estas questões do género e da parentalidade.
ela falava de como era, numa análise que fez às licenças de parentalidade e a forma como são gozadas em Portugal, e até em casais igualitários e como se distribuem as tarefas domésticas e tudo mais, ela falava de que era importante haver espaços em que os homens estão de facto sozinhos com as crianças. Porque é o que tu dizes, muitas vezes o que acontece, mesmo quando há um gozo de licenças, é que há sempre, não é sempre, mas há muitas vezes encontravam depois um outro elemento, uma outra mulher que ia para lá apoiar uma avó, uma sogra, o que fosse, que ia para lá para casa, não é? Que ia para lá assegurar que as coisas, sei lá, que a criança não ficava, não sei como. Não era posta na varanda, não faço ideia. Portanto, esta é nós reconhecermos que, tal como para as mulheres não é uma coisa inata e não tem de ser uma coisa inata, e as mulheres não têm de ter esta culpa em cima delas, que eu devia saber isto e não sei, para os homens também já sabemos que não é uma coisa inata, mas também a incapacidade também não é inata, é pelo contrário, né? É o exercício contrário, é percebermos que um homem pode não saber tanto porque não, se calhar na sua vida, na sua cabeça, não foi tão preparado, não se preparou, não se responsabilizou tanto para aquele cuidado, mas precisa então, se ele quer, e se é importante que isso aconteça na família, então é preciso dar espaço para que aquela aprendizagem possa acontecer. E às vezes, para que os cuidados possam ser prestados de forma diferente. Portanto, é chegarmos a uma conclusão. Ok, em família, eu acho que isto é melhor por estas razões, eu acho que isto é melhor por aquelas razões. Portanto, ou fazemos de uma forma diferente e assumimos isso, ou então, o que é que nós, qual é que é a maneira que nós vamos fazer? Mais uma vez, isto dá montes de trabalho, não é? Porque é muito mais fácil dizer, tu, mulher, és a responsável pelos cuidados, tu és a responsável principal, portanto, tudo aquilo que eu fizer vai ser sobre a tua supervisão. Não é? E nós podemos pensar, mas isto é uma questão de poder, a mulher fica ali numa posição de superioridade. Não, porque isto é mais uma tarefa, não é? É mais uma tarefa e é um trabalho não pago que a mulher tem de assegurar. Para além de assegurar que aquela criança é cuidada por si, ainda tem de assegurar que os cuidados prestados por outra pessoa são adequados. Portanto, isto é um trabalho adicional, isto não é propriamente uma ajuda, isto é um trabalho adicional, que é supervisionar. Executora e fiscalizadora. E fiscalizadora. Verificar que a comida que foi mandada para a escola é adequada, que os sapatos não estão no pé, o pé esquerdo no direito e o direito no esquerdo, que os sapatos ainda estão a servir, que a consulta não sei do que já está marcada, que, né, tipo, não pode ser, não pode ser. Isto não, temos de, e quando se permite, ou se a fralda está bem posta, está pensando agora nas licenças, nos meses assim mais precoces, que a criança bebeu leite à altura que devia beber ou comeu quando devia comer. Não pode ser. E se nós dermos espaço para que os homens possam aprender, vai ser, podíamos dizer assim, vai ser muito melhor, vai ser maravilhoso, vai ser super difícil, mas acho que é um caminho necessário. Vai ser super desafiante e super difícil, porque dá muito mais trabalho, mas acho que é super necessário. Mário, eu gostava de falar aqui sobre outro pormenor teu, que é além de pais, és doula, como a Ana disse no início. Também aqui sentiste o peso do género, ou seja, sentiste que é um campo só de mulheres? Sim, durante a minha formação, fiz, e tenho de dar aqui algum contexto, que senti um bocadinho esse peso durante a formação, porque eu quando fiz a formação não foi com o objetivo de ser doula. Eu quando fiz a formação estava a fazer o meu doutoramento e estava a fazer um trabalho de investigação sobre protagonistas profissionais em torno do parto em casa, que trabalham ligados ao parto em casa, e nesse sentido eu queria perceber melhor o mundo das doulas e como é que era também não só a prática de uma doula, mas a formação de uma doula. E então entrevistei algumas pessoas que propunham, que tinham cursos de doula, e também tive então essa possibilidade de estar presente num curso de doulas a observar o curso. Então lá estava eu com o meu caderninho a tirar notas, mas depois acabou por surgir a oportunidade de continuar a acompanhar o curso e depois de fazer o curso efetivamente. Mas quando cheguei ao curso, isto tal como as questões reprodutivas, as questões da gravidez e do parto estão ainda muito ligadas à mulher e à mãe, também esta figura da doula está ainda muito ligada aqui a esta figura da mulher e da mãe. E por isso sim, embora até naquele caso, até naquele curso, havia até um dos formadores que era o homem, que dava um dos módulos e que fazia uma dinamização de alguns exercícios, mas
foi estranha a minha presença ali entre as outras pessoas, dentro da turma, não é? Dentro do grupo que se estava ali a formar. Talvez porque estivesse, se calhar, numa posição mais de horizontalidade e que estava ali enquanto colega, e que algumas das coisas que eram propostas, ou algumas das reflexões que eram propostas, tinham a ver com o feminino, e a coisa ficava muito estranha estar ali um homem depois a falar do feminino e do resgate do feminino no parto, e de como é que estas coisas todas se articulavam. E, e houve mesmo algumas pessoas que no início que disseram que estavam desconfortáveis assim diretamente. Estou desconfortável com a presença dele aqui. Eu não sinto que isso tenha sido uma barreira, mas acho que foi uma oportunidade interessante, tanto para mim, para o estudo que eu depois acabei por desenvolver, até acabei por publicar um artigo precisamente sobre as questões de género neste mundo do parto humanizado, das doulas, do parto em casa. Um, e de como as questões de género se jogam nesses mundos, mas para o grupo também acabou por ser uma coisa muito interessante para conseguirem também ir para além daquilo que é o biológico, ir para além daquilo que é o físico, e conseguir conceber, conseguir falar de feminino e de masculino, mais enquanto valores, mais enquanto símbolos, e não tanto enquanto questões sei lá, de ter barba ou não ter barba, de ter um pênis ou de não ter um pênis. E então acho que foi um exercício também interessante para o grupo e para os grupos que se seguiram depois também, porque houve depois a oportunidade para integrar nesse curso, que é da Rede Portuguesa de Doulas, um módulo inteiro dedicado a questões de género, a questões de diversidade familiar, e acho que foi interessante também poder haver essa integração, depois reconhecendo que, ok, realmente nós para sermos doulas e para estarmos preparadas um, para lidar com diversas famílias, mesmo que não sejam famílias LGBT, mesmo que não sejam, reconhecendo que há questões de género que nós vamos cada vez encontrar mais nas famílias que vamos ter, porque cada vez mais há uma aceitação dessa diversidade, ou se calhar não é a diversidade que eu quero dizer, é a autenticidade, não é? Há uma aceitação mais individual da sua autenticidade, portanto as pessoas conseguem ser mais quem elas são na verdade, e, e aquelas concepções mais tradicionais da doula, enquanto a mulher que serve, que vai lá acompanhar a outra mulher e que vai trazer o feminino para o parto, blá blá blá, isso vai servir para algumas pessoas, mas para cada vez menos pessoas, diria eu. E eu posso te perguntar, para quem nos está a ouvir e não sabe o que é isto de ser doula, o que é que é? Nos Sim, expliques? claro que sim. Então, uma doula pode ser muita coisa, não é? Mas uma doula, assim, o fundamento é de ser alguém que possa prestar apoio, e esse apoio pode ser a nível mais físico, relacional, pode ser a nível mais de informação, de dar, fazer um bocado de curadoria de informação para uma pessoa numa determinada fase da sua vida, mais tipicamente na gravidez, no parto e no pós-parto. Embora haja também doulas que acompanham outras fases da vida, ou seja, há agora um movimento muito interessante de doulas na morte, por exemplo, que podem acompanhar as pessoas em fim de vida, mas também as doulas, assim, de uma forma mais habitual, estão relacionadas com a vida, mas do ponto de vista mais reprodutivo, portanto, gravidez, parto, pós-parto, mas se entendermos aqui a gravidez, parto e pós-parto, ou o ciclo reprodutivo como algo mais abrangente, há também algumas doulas que prestam um apoio mais dedicado em questões, por exemplo, de pré-conceição, ou em questões de interrupção da gravidez, seja por opção, seja por questões de outras questões, malformação ou o que seja, ou questões mais ligadas à menopausa e à transição, assim, para a menopausa. Portanto, a doula surge aqui como uma figura que não é um profissional de saúde, uma profissional de saúde, não é propriamente uma pessoa leiga, mas é alguém que pode fazer esta espécie de consultoria familiar, informada, e que presta este acompanhamento de uma forma o mais personalizada possível e o mais individual possível, e no fundo acaba por ser um serviço, mas de base relacional. Não sei se isto ficou claro ou se ficou só mais confuso, agora acabei de dizer e fiquei Não, na não, mas dúvida. é alguém que eu acho que acaba por ser alguém que está ali disponível para nos acompanhar no processo de tomada de decisão, porque em todas essas etapas de vida que tu referiste, que eu desconhecia que era possível esse acompanhamento, ligava muito, como tu dizes, ao parto,
à gravidez, mas a verdade é essa, nós muitas vezes precisamos de alguém que nos exponha as alternativas, as opções, e que nos indique mais ou menos o que é que vai representar cada caminho para que nós possamos tomar uma decisão informada. E acho que acaba por ser um bocadinho essa boia, que nos ajuda a manter à tona. E o Mário perguntava-te, aliás, porque tu somas estas duas experiências, pai, doula, contactas com imensas histórias, imensas formas diferentes de encarar a parentalidade, e eu perguntava-te, alguém que nos esteja a ouvir e que esteja prestes a abraçar este desafio da parentalidade, quais seriam assim os conselhos que dirias para terem numa espécie de caixa kit SOS a ter sempre por perto? Isso é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta mesmo muito difícil, porque se calhar a resposta é uma não resposta, que é, se calhar não ficarem à espera de uma receita que resulte com todas as pessoas. Mas isso não significa que devemos demonizar as alternativas e as soluções que são apresentadas, não é? E que não precisamos de as viver com culpa. Estou agora a pensar em muitas pessoas que fazem um trabalho super interessante nas redes sociais e que tornam acessível hum, informação, sei lá, acerca de como é que, olha, formas de viver a gravidez, a amamentação, o calçado, sei lá, agora até estou a pensar no calçado O respeitador, calçado é muito verdade, o a calçado é um âmbito. alimentação, eu não sei. E muitas pessoas acabam por demonizar este tipo de informação e este tipo de página, este tipo de páginas, quase no sentido que, ai, agora a amamentação, agora sinto-me super culpada por não ter amamentado, agora sou uma má mãe por não ter amamentado. Não se trata disso, trata-se mesmo de promover informação para que a pessoa, se lhe servir aquilo, a pessoa pega naquela informação e utiliza aquela informação. Se aquela informação não lhe servir, ter também a capacidade de dizer que esta informação não me serve, ou até acho muito interessante, mas não faço isso, não quero fazer isso, e não tenho de fazer isso, e não tenho de conseguir dar resposta a tudo. Mas eu sei que aqui há uns tempos atrás havia muito essa demonização também em termos de parentalidade mais consciente e positiva, era que, ai, agora já não podemos bater nas nossas crianças e agora gritar que as nossas crianças é isto e aquilo. Parece que agora já passou um bocadinho mais, as pessoas já perceberam que a ideia não é nós sermos presos se gritarmos ou se batermos, é conseguirmos fazer um trabalho interior de ok, isto não precisa de ser assim, podemos ter alternativas, podemos conseguir melhorar, não é? E não necessariamente ser apenas um veículo de culpa, mas um veículo de desenvolvimento pessoal, quase, não é? De tomada de consciência. E então eu espero que no futuro possamos também encarar este manancial de informação como isso, como informações, opções, alternativas e não como novas normas. Ok, agora temos de ter um calçado respeitador, senão a minha filha agora tem uns sapatos não sei o quê, e agora vão-lhe crescer não sei quantas coisas, e vai crescer um terceiro pé, não sei, na palma do pé, qualquer coisa assim. Não tem de ser assim. E portanto eu acho que é isto, não deixem de refletir acerca não esperar que as coisas sejam intuitivas, não deixar de refletir e de utilizar a informação que têm à sua disposição, mas também não fazerem com que isso seja um alimento para a culpa, se virem que algumas das coisas que gostavam de fazer não estão a conseguir fazer. Mário, no outro dia vimos no teu Insta que tinhas uma publicação em que abordavas o próprio processo de aceitação, ou seja, tudo começa em nós, ou seja, também nós estamos intoxicados por conceitos e que têm que ser desconstruídos. Sim, é aquele chavão é uma porta que só abre por dentro, né? Que eu acho que é muito verdade. Apesar de ser um chavão, acho que reflete muito isto, que muitos destes processos acho que implicam um reconhecimento interno. Por isso aquela conversa que eu às vezes também recebo de o que é que eu faço para com o meu marido, não sei o quê, né? Pá, não pode fazer muita coisa, não é? Claro, pode dizer que está desconfortável, não é? Pode dizer que está desconfortável e depois o marido tem a opção de fazer alguma coisa sobre isso ou não. E a pessoa também tem a opção de querer continuar naquela relação ou não. Hum, mas não podemos mudar as outras pessoas, não é? Nós podemos dizer o desconforto que nós temos, nós podemos decidir não continuar aquela relação, mas é a própria pessoa que tem de aceitar que, de facto, não faz muito sentido que se mantenha esta relação desigual, não faz muito sentido que seja sempre ela a pensar nisto ou naquilo e que eu nunca pense. Eu também queria pensar sobre isso. O que é que eu tenho de fazer? Que espaço é que eu tenho de criar na minha vida? Se calhar tenho de escrever isto numa agenda.
O que é que eu tenho de fazer para eu também conseguir antecipar estas coisas que ela antecipa? Parece uma ninja, que está sempre a antecipar coisas. O que é que, eh, tem de ser cada pessoa individualmente a querer que essa mudança aconteça, porque não vai ser uma questão apenas da sociedade, mesmo não só a pessoa que está connosco, mas da sociedade de repente dizer que o pai agora deve ser mais participativo. Isto é a realidade hoje em dia. Nós já temos uma sociedade onde um pai que diz que a minha mulher está no hospital. Então e tu estás aqui a trabalhar? Então e tu estás aqui a beber copos connosco? Sim, a minha mulher está no hospital, está a parir agora, não sei se já pariu ou não, deixa cá ver o telefone. Sim, isto já não é aceito socialmente, não é? Aqui há uns anos se calhar era, mas já não é aceito socialmente. Agora espera-se que o pai esteja presente, que o pai acompanhe, que o pai saiba, que o pai queira lá estar, a segurar a criança e que se emocione, não é? Até isto já é uma coisa que é esperada socialmente. Mas isso não significa que as pessoas consigam fazer isso. Pode significar que há oportunidade para as pessoas que já conseguem fazer isso, de facto, o possam fazer. Há oportunidade para que as pessoas a quem isto acontece, as pessoas que se emocionam, querem estar presentes, querem viver de uma forma próxima, que sintam que não são alienígenas. Mas isso não quer dizer que não haja também muitas pessoas que vão para o hospital e que estão lá todo o tempo, enquanto o trabalho de parto está a acontecer, estão todo o tempo a olhar para o telefone. Eu estou aqui a fazer roleplay, mas isto é um podcast, portanto nós estamos a gravar. Imaginem, por favor, eu estava a segurar Mas no o Mário telefone, estava mesmo a olhar para o telemóvel. para o telefone e fazer scroll e a pensar assim: ai, estás com dores, amor, espera aí que eu vou tocar a campainha. Olha, mas estás aí mais perto, consegues tocar? Obrigada, então vá, pronto. E a pessoa continua a fazer scroll no telefone. E eu posso-vos dizer isto porque isto foram coisas que eu assisti. Eu, no passado, também trabalhei como enfermeiro num serviço de obstetrícia num hospital e eu assisti a estas questões, não é? Tipo, a minha mulher está ali na casa de banho, e ela tocou a campainha e o senhor com o computador ao colo a dizer-me isto, sentado num cadeirão, e eu entro no quarto, mas e o que é que ela tem? Não sei, ela está aí na casa de banho, pode ver o que é que se passa. Eu, posso, sim, claro que posso, pronto, lá vou eu, é o meu trabalho, não é? Mas, portanto, este desligar absoluto, que a pessoa estar ali, ou estar num escritório, ou estar num café, é mais ou menos a mesma coisa, não é? Não fez assim grande diferença, não há uma vulnerabilização, uma presença, um contacto físico, um apoio, não, não há. Por muitas coisas, se a gente sabe lá a história daquela família, não sabemos a história daquela família, não dá para julgar e para dizer que aquilo está certo ou está errado, é só para dizer, de uma forma assim um bocado caricatural, que, pá, que as coisas vão mudando, mas também há ainda muito a fazer dentro de cada pessoa para que as coisas possam efetivamente mudar e que se esse diálogo, se não se abrir espaço dentro de nós para esse diálogo interno e para essa reflexividade, as coisas não vão mudar só porque a sociedade nos diz que a gente agora tem de mudar. E eu vou terminar com uma pergunta que acaba por tentar ser uma espécie de conclusão realmente de toda esta conversa, que é, num lugar, num mundo em que todos consigamos fazer também esse trabalho interno, estaremos numa sociedade que se possa dizer mais feminista, e quando eu digo feminista, mais praticante e defensora da real igualdade de género? Mais feminista praticante, não é? É tipo o católico Não, praticante porque às vezes o e não feminista também praticante. tentamos pô-la numa gaveta muito um sinónimo, mas no ponto extremo do machismo. É. E a minha pergunta é se o feminismo, na verdade, é isto, é a defesa de uma real igualdade de género. Sim, essa é a proposta do feminismo. Embora o feminismo não é um movimento monolítico, não é? É um movimento plural e cabem muitos feminismos dentro do feminismo. Eu estou mais alinhado com o feminismo mais interseccional, que reconhece que há diferentes formas de opressão e há diferentes formas de privilégio também, e que elas percorrem outros fatores para além do género, mas que o género é um dos grandes marcadores, mas há outros também. E que é um feminismo que, por exemplo, reconhece que poderá haver algumas mulheres que estão numa posição de privilégio maior do que alguns homens, não é? Porque se calhar se nós cruzarmos eh, outras, outras variáveis, nós podemos ter, de facto, o género não é a única coisa que condiciona a nossa posição de vulnerabilidade, ou de privilégio numa sociedade. E daí ser um feminismo interseccional, porque é perceber como estas coisas todas se interseccionam. Mais uma vez estou a agitar os braços neste podcast, à espera que as pessoas me estejam a ver, não estou, mas estou a agitar aqui os Este tinha braços, de ser videocast, se fazendo, calhar vamos mudar o formato. fazendo,
fazendo referência a uma interseção com os meus braços, fazendo uma referência visual à interseção de linhas no ar, ok? Portanto, da forma como todas estas outras formas de desigualdade e de desvantagem barra privilégio se podem cruzar. Por exemplo, ter cruzado a questão de género com a questão da identidade de género, não é? Com a questão de ser homem, de ser mulher, mas também com a questão da racialização, mas também com a questão da orientação sexual, mas também com a questão da expressão de género, e todas estas coisas cruzam-se, e com outras até, muitas outras, todas estas coisas se cruzam para então condicionar aquilo que é a nossa posição de privilégio ou de desvantagem numa sociedade. Mas uma das coisas que marcam muito, claro, é a questão de género e a questão de uma pessoa se apresentar como homem e de ser homem ou de ser mulher, até mesmo num ponto de vista até biológico, mesmo em termos de sexo e não em termos de género, e isso é um fator que condiciona bastante. Portanto, sim, uma sociedade mais feminista, com certeza, seria uma sociedade onde estas desigualdades têm menos espaço para acontecer e há um movimento social mais ativo para combater estas desigualdades. Mas também temos de dizer que, tal como no caso das doulas, poderá haver ainda alguma uma estranheza no facto de haver, por exemplo, homens doulas, e há. E continua a haver, portanto, não foi houve naquele momento, naquele primeiro dia em que eu fui ao curso, mas ainda hoje continua a haver muitas pessoas que acham que, por exemplo, o facto de eu ser doula, estou a usurpar um lugar que pertence às mulheres e que não deve ser ocupado por homens. E as pessoas esquecem-se lá está, do presente envenenado que isto significa, não é? A constante ligação das mulheres a assuntos reprodutivos e o quanto isso prende as mulheres a essa realidade. O facto de ser a única profissão, se calhar, no mundo em que nós aceitamos que só as mulheres, então, afinal, é que podem desempenhar, não é? Porque aceitamos que as mulheres podem ser caministas, podem ser, sei lá, engenheiras, disto ou daquilo, tarefas que eram se calhar mais atribuídas a homens do que a mulheres, aceitamos e reconhecemos que as mulheres podem fazê-lo, mas doula não, doula só as mulheres é que podem fazer, não, isso os homens não podem fazer porque é preciso com certeza ter uma vulva se calhar para ser doula, porque eu não utilizo os meus genitais habitualmente quando acompanho alguém como doula, não sei se as pessoas tinham essa Todos mais expectativa. tranquilos. Mas eu faço já o disclaimer, não utilizo os meus genitais quando acompanho alguém como doula e portanto é na base relacional que as coisas acontecem, portanto é uma ligação mais emocional, psicológica e relacional. Portanto, mas há essa questão. E com o feminismo também há essa questão. Há um bocado este prurido em relação ao feminismo, talvez pelo facto de ter este nome, feminismo, não é? Mas é o que é, e pelo facto, se calhar, de terem sido movimentos de mulheres que iniciaram estas lutas feministas, há muitas pessoas ainda presas a esta ideia de que o feminismo é e deve ser um movimento de mulheres apenas. Não é? Que os homens não devem ser feministas e não podem ser feministas. Rimário, eu gostava de fazer quase uma ação pública, não sei como é que é dizer isto, mas dizer a toda a gente que nos está a ouvir que há duas palavras que são muito parecidas, mas que são muito diferentes, que é o feminismo e o femismo. O feminismo é a mulher impor-se ao homem, que é igual ao machismo, ao contrário. O feminismo não é. O feminismo é a mulher ter os mesmos direitos que o homem. Todos devíamos ser feministas. Ninguém está a dizer que a mulher tem que ser melhor ou pior. Não. O feminismo e o feminismo são diferentes. Pronto, já fiz o meu disclaimer, podem Muito continuar bem. a vossa conversa. Não, sim, é isso mesmo. Mas há pessoas que podem argumentar que, mas o feminismo, não é esse o feminismo que eu me revejo, porque mesmo dentro do feminismo há feminismos que de facto são mais, pronto, que às vezes são catalogados, não necessariamente pelas próprias pessoas, mas como um feminismo radical, que defende de facto a celebração da biologia, não é? Defende a celebração da biologia enquanto marcador da diferença. É importante reconhecer a pluralidade e reconhecer a diferença, mas isso não deve limitar, não é? E, portanto, nesse aspecto, eu acho que é uma proposta com a qual eu não me alinho, essa de um feminismo que podemos chamar mais essencialista ou mais radical, e que defende esta realidade binária, homens para um lado, mulheres para o outro, e que defende que, por exemplo,
pessoas trans não têm propriamente, têm uma biologia por trás, portanto deve ser essa a biologia que deve prevalecer e que é de facto, é uma ocupação de território alheio, não é? Esta coisa de... O ideal é que nós não pensássemos tanto em gavetas, se calhar é mesmo mais giro pensar no caos positivo, que pode ser um baú em que estamos todos lá e não precisamos nos rotular e arrumar. E somos felizes. Sim, olha, desculpem aqui esta interrupção, mas de repente é que há algumas falhas de eletricidade aqui em casa e de repente pensei que vos tivesse perdido. Mas é isso mesmo, não é? Nós pensarmos numa proposta emancipadora do feminismo, e deixarmos de nos preocupar tanto com esta questão do binarismo, os homens de um lado, as mulheres do outro, e o que é que isto significa. Não tem de ser assim, mesmo é percebermos que mesmo quando estamos a falar de homens e de mulheres, nós não estamos a falar de duas realidades, estamos a falar de muitas realidades e que homens e mulheres podem ser diferentes em muitas coisas, mas pessoas canhotas e pessoas destras também são muito diferentes em muitas coisas, até a nível cerebral, até a nível físico podem ser diferentes, não é? Até a nível do desenvolvimento e da constituição do seu cérebro. E há até estudos que indicam que há mais diferenças entre pessoas canhotas e pessoas não canhotas do que entre homens e mulheres. Porque podemos falar das diferenças, mas também podemos falar das semelhanças, porque há muitas coisas em que homens e mulheres, mesmo em termos psicológicos, em termos do que seja, são semelhantes, mas depois há diferenças também, não é? Mas nós estamos focados nas diferenças e não nas semelhanças, portanto, para nós o mundo fica assim dividido em duas pessoas diferentes. Podemos pensar, sei lá, que tipo de coisas é que é importante para cada tipo de sangue, mas nós não falamos, não dividimos a sociedade em tipos de sangue, não é? Nós não dizemos que, ai pá, eu só me dou com pessoas do grupo B porque realmente não sei o quê, é porque, eu sinto-me muito mais, também és do grupo B, realmente, mesmo os signos, que muitas pessoas já fazem esta divisão, não é? De que vê-se mesmo que tu és aquariana, vê-se mesmo que tu és não sei o quê, que nós conseguimos relacionar, conseguimos encontrar semelhanças entre pessoas e afinidades até, porque, tu és leão, não sou leão, deixa eu ver aqui no horóscopo se eu faço uma boa match contigo ou não faço. Portanto, nós até reconhecemos que há características semelhantes entre pessoas desses signos, mas não nos pomos para aqui a dividir a sociedade em signos. Isto é só ridículo, não é? É só ridículo fazermos esta divisão depois absurda de pessoas do signo leão para um lado, as pessoas do signo leão usam outra casa de banho, está bem? As do signo leão usam aquela casa de banho que é só para leões, porque tem um espelho maior, aquelas do signo gêmeos já têm de usar aquela casa de banho porque já têm não sei o quê, pá, isto é só ridículo. Ninguém tem duas casas de banho em casa, né? E mesmo que tenha, não utiliza as casas de banho por sexo, ou se usar, se calhar tem de ter uma consulta com alguém. Se esta ideia for materializada em algum lado, sabemos qual foi o ponto de partida. Opa, não sei, acho que é tão interessante nós pensarmos nestas questões de género, porque quando nós começamos a desmontar é muito fácil nós conseguirmos que isto seja ridículo. E acho que isto nos diz, é uma pista, tá bem? É uma pistazinha, né? Tipo, se nós desmontamos isto e começa a parecer ridículo, se calhar é porque temos de facto de reconhecer que há aqui fragilidades neste sistema binário, neste entendimento do mundo como tendo dois lados, de um lado os homens, do outro lado as mulheres, né? Que há muitas fragilidades nesta ideia e que é importante nós conseguirmos começar a pensar para além dela. E é muito por aí. Mário, eu ia-te agradecer pela conversa, mas vou acima de tudo agradecer-te por nos teres posto a pensar. Eu acho que nós vamos para estas conversas às vezes com a ideia de que vamos falar sobre determinados assuntos e saímos de lá muito mais ricos, muito mais do que aquilo que imaginávamos que iríamos sair. E agradecer-te porque acho que eu própria como mãe vou levar daqui muita coisa que vou gostar de explicar de uma outra forma à Amélia e agradecer-te por essa dádiva, digamos assim. Obrigada. Obrigado também pela oportunidade, como vos tinha dito, é muito bom poder falar, foi muito bom poder falar convosco, é sempre bom falar com pessoas, mas foi muito bom falar convosco. Muito obrigado pelo desafio e pelo acolhimento. Obrigado, Mário. Parentalidade é um assunto de mulheres e homens e acredito que hoje, nesta conversa, isto ficou bem claro. Há muito por desconstruir e acreditamos que tem de começar em casa. Nós acreditávamos mesmo que era importante a Amélia ficar sozinha com o André, o pai, durante um tempo, que era importante ela reconhecer esta igualdade de papéis, que, embora diferentes, reforçamos, ambicionavam o mesmo, cuidar dela. E eu vou-vos ser sincero, foi muito importante para mim e para uma construção de uma relação que não tem botão de on para funcionar em pleno, sabem? Parece que fiquei a conhecê-la melhor e ela ficou a conhecer-me a mim. E eu até fiquei a conhecer-me melhor enquanto pai. E eu juro que chegou sempre ao pé de mim com uma miúda devidamente vestida e sem conjugações inesperadas. Aquela camisola do Benfica serviu para um mês inteiro. E foi contigo que a miúda até passou a adormecer no berço. Fortíssimos. Mas olhem,
Dicas para isso e muito mais podem encontrar nos episódios em que partilhamos as conversas com quem sabe. E se não se quiserem sentir sozinhos, também podem viajar até a primeira temporada onde confessamos tudo. É só passarem nas plataformas habituais. Andando por lá, ficarão certamente com a certeza do que pode ser, ainda, esperamos nós, apenas uma suspeita. Sim, somos desde o primeiro instante e sem grandes upgrades, pais à experiência.